Oi, gente, aqui com vocês mais uma vez no Doutora Ju Sem Filtro, né? Mais um episódio. Esse episódio está assim maravilhoso, né? Teremos um convidado que vai falar com vocês de temas palpitantes, tanto para vocês quanto para o marido, companheiro, amigo, vizinho, agregado de vocês. Tá bom? Então, se você no final você gostou desse vídeo, você vai compartilhar, curtir, mandar para todo mundo que você conhece, para que eles também se beneficiem aí de uma informação maravilhosa e que eles possam também ter um riso fácil, né? Se distrair um pouquinho com o nosso assunto. E para falar deste episódio hoje, nós trazemos o nosso colega Leônidas Nogueira. Queria lhe agradecer demais por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, né? E ele vai falar, primeiro ele vai primeiro se apresentar, falar quem ele é, como é o trabalho dele. Diz aí, Leônidas, diz ao pessoal. Primeiro, a gratidão é minha, muito feliz em estar aqui contigo, Juliana, para discutirmos esses assuntos que são pertinentes para toda a população, né? Não somente para as mulheres, como para seus companheiros, né? Seus esposos. Sou Leônidas Nogueira, sou médico urologista. A minha formação, a princípio, foi uro-oncologia, mas que pela própria rotina do consultório a gente acaba fazendo muito e cada vez mais essa parte de urologia funcional, né? E essa parte de andrologia também, né? Os distúrbios da sexualidade masculina, não só da masculina, mas os distúrbios da sexualidade de uma maneira geral, né? Do casal, vamos por assim dizer. Ô Leônidas, me diz uma coisa, a gente tem, assim, na mulher a gente tem a menopausa, que é a última menstruação. Nos homens, a gente tinha um termo que não se usa mais, mas que eu gostaria que você esclarecesse às pessoas, chamado de andropausa. Qual é o termo atual? Quando é que isso acontece? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, a gente escuta muito, né, até na mídia leiga mesmo, esse termo andropausa. Só que esse termo, ele não se enquadra para os homens. Existem muitas diferenças do envelhecimento gonadal masculino para o feminino. Por exemplo, menopausa. 100% das mulheres, em algum momento de suas vidas, elas terão a menopausa. E a menopausa, a gente tem um marco, como você mesmo falou, Juliana. Existe a última menstruação. No homem, não. A gente sabe que em torno dos 50 anos, mais ou menos 20 a 25% dos homens eles vão ter algum distúrbio do hormônio, eles vão ter algum decréscimo da produção de testosterona, e que aos 70 anos, 2/3 deles o terão, mas não 100%. E outra coisa, diferente da mulher, que ela tem uma menopausa, ou seja, ela tem um marco temporal que termina o ciclo dela, no homem não. O homem, isso é muito gradativo. O testosterona ele começa a cair gradativamente após os 40 anos, vindo ou não a se tornar uma síndrome em algum momento já da sua fase da senectude do homem. Então, por essa razão que esse termo andropausa, ele não é muito bem colocado quando a gente fala em homem. E me diz uma coisa, quais são os sintomas dessa síndrome? Quando essa testosterona está baixa, por exemplo, nos homens, né? O que é que eles sentem geralmente? Os sintomas, eles são muito inespecíficos. Então, se a gente for levar em relação aos sintomas, a sensibilidade é muito baixa. Por quê? O que é que a gente tem de sintoma? Além das questões sexuais, né? Disfunção erétil, perda da ereção matinal, perda da libido, a gente tem também irritabilidade, perda de sono, queda no desempenho do trabalho, enfim. Só que esses sintomas, eles são muito vagos. Então, por exemplo, o diagnóstico diferencial é muito amplo. Exemplo, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, hipotiroidismo, obesidade, tudo isso pode causar os mesmos sintomas e não somente causar os mesmos sintomas, como podem estar associados ao distúrbio do androgênico masculino. Então é difícil você, só pelo sintoma, você dar esse diagnóstico. E tem algum valor, assim, para o pessoal que está de casa saber? Por exemplo, o homem tem que ter uma testosterona entre tais valores. Existe um marco, porque na mulher existe uma variação enorme, né, em relação aos valores hormonais para pós-menopausa, vamos supor assim. Para o homem, existe algum valor que você diga assim, a partir daqui, ele realmente está numa fase em que ele precisa fazer reposição de testosterona? Juliana, a sua pergunta foi muito interessante, foi muito feliz. Bom,
Esses valores, eles são controversos de acordo com cada sociedade. Então, por exemplo, se a gente for pelo AUA, que é o American Urological Association, né, a Sociedade Americana de Urologia, eles consideram abaixo de 300 como um valor considerado baixo. Se a gente for pela Sociedade Europeia, abaixo de 231, salvo me engano. E na Sociedade Brasileira de Urologia, abaixo de 346. Só que não é somente o valor do testosterona, isso é uma síndrome clínico-laboratorial. Então tem que ter o testosterona baixo e o paciente ter a clínica. Então, se eu tenho um paciente que ele tem um testosterona teoricamente baixo a nível laboratorial, mas ele tem uma vida sexual ativa, satisfatória, e ele não tem os sintomas como a gente já relatou agora há pouco, e ele está satisfeito com sua vida sexual, ele e sua parceira, não há necessidade de você, a princípio, tratar esse paciente. Entendi. Então, esse uso que a gente está vendo indiscriminado, né, de testosterona realmente pode trazer um prejuízo, porque o que a gente está percebendo hoje é um consumo muito grande, né, não só de testosterona, mas como outros anabolizantes, né, pela população masculina. Eu queria que você comentasse quais são os riscos, né, do uso indevido, inadequado, né, de testosterona nesses homens. Então, o que é que está acontecendo com essa população? É importante a gente levar isso em consideração, Juliana. Por exemplo, caso a gente vai iniciar uma terapia de reposição hormonal num paciente muito jovem, sim, isso pode atrapalhar a sua fertilidade. Quando a gente faz testosterona exógeno num homem, isso aí vai bloquear o eixo lá no hipotálamo e vai diminuir a espermatogênese. Então, nessa parcela da população mais jovem, ou que aquele homem ainda pretende ter filiação, o que é que a gente faz? A gente não usa o testosterona. A gente pode utilizar, por exemplo, algumas outras drogas, como o acetato de clomifeno ou o HCG. Inclusive, o HCG é a única, salvo me engano, que é regulamentada pelo FDA nos Estados Unidos. Uma outra situação seria, não sendo possível o uso da medicação, seria o paciente congelar sêmen. Mas isso deve ser sempre ofertado, principalmente para aquela população mais jovem que está pensando em usar reposição hormonal. E outra, fazer reposição hormonal sem um acompanhamento médico é inadequado. Cada caso é um caso, então cada situação é uma situação e a gente tem que ter cuidados, tem que ter exames que devem ser solicitados antes de começar a pensar em realizar uma terapia de reposição hormonal. Eu acho interessante que eu tive um caso, minha gente, que eu vou contar a vocês, que eu tenho que dividir com vocês, de uma paciente que a gente fez a prescrição da terapia de reposição hormonal e quando ela percebeu, terminou o tubinho dela de uso do transdérmico e ela ficou muito aperreada, meu Deus, acabou, como é que pode, as crianças usaram, não sei o quê, e o marido viu ela tão desesperada, aí ele virou para ela e disse, fui eu que usei. Então veja, na verdade usou sem orientação médica, sem fazer exame, sem levar em consideração a espermatose, absolutamente nada, simplesmente porque acha, é a banalização do uso da testosterona, né? É a banalização, porque a testosterona compra sem receita, né? Esses nas farmácias ou compra com receita só? Nas farmácias compra com receita, com retenção da receita. Né? Mas o que nos deixa preocupado é o uso no mercado paralelo, né? Então o que acontece é que as pessoas acabam comprando no mercado clandestino. Você está usando uma droga que a gente não conhece a procedência, que a gente não sabe o que está composto ali, o que é que tem ali. O que eu vejo que na maioria das vezes é testosterona mesmo. Eu sei porque muitos pacientes chegam para mim no consultório e quando eu peço os exames eu vejo que o testosterona está alto e as gonadotrofinas, né, que são os pré-hormonais produzidos pelo hipotálamo e pela hipófise, eles estão baixos. Então eu sei que ele está usando testosterona mesmo. Agora a gente não sabe a procedência, não sabe se tem outras drogas ali, a gente não sabe se tem contaminação por micro-organismos e principalmente o mais grave é isso, o paciente ele começou a iniciar um tratamento, vamos por assim dizer, sem uma assistência médica, então a gente não sabe as comorbidades dele, a gente não sabe que tipo de problemas isso pode acarretar para ele. A gente citou agora há pouco, Juliana, você foi muito feliz quando tocou em relação à fertilidade, mas não é só isso. Então, por exemplo, se for uma população mais velha da população, que ele tiver problemas de próstata, isso aí ele pode agravar os sintomas de hiperplasia benigna, e se ele tiver um câncer de próstata ou um câncer de mama em atividade, isso aí vai responder ao hormônio. É raro, mas acontece o câncer de mama em homens, inclusive tem um prognóstico muito pior do que na mulher.
Verdade, né? Na mulher, geralmente a gente manda manipular a testosterona, ou os implantes, ou a gente usa em gel. E a receita realmente ela é retida, né? A gente manda com receituário controlado e é retido. Mas a gente sabe desse mercado paralelo aí, que a gente não. O que é que tem, de onde vem, qual a procedência, o uso indevido, inclusive em jovens, né? Eu queria até que tu comentasse, porque a gente tá vendo um número maior de gente, assim, adolescentes, inclusive, com distúrbio de ereção, né, com dificuldade de manter a potência sexual, dependentes de medicamentos. Eu queria que você comentasse o que é que eles estão usando que podem interferir, né, na ereção, e o que não está usando, mas que está vendo, né, que a gente estava comentando, né, o que é que pode estar acontecendo com essa turma nova aí, o que é que está acontecendo com esse pessoal? Me conta. Vamos lá, é muita coisa, Juliana, que está acontecendo, muita coisa. A gente falou agora há pouco sobre o uso de drogas, né, sobre o uso de testosterona, mas existe um grande vício aí que a gente vê pouco ser comentado e que a gente não vê quase nada da grande mídia tocar no assunto, e que esse é um problema que não está afetando somente os homens, mas a vida conjugal dos homens, está levando inclusive à destruição de casamentos, que é o vício em pornografia. Então a gente está vendo isso aí, cada população cada vez mais jovem, com acesso fácil à pornografia, e isso leva a uma saturação do receptor de dopamina no córtex pré-frontal. Então é como se fosse, é um vício. E isso está levando à perda do interesse sexual pela sua companheira, pelo seu companheiro, enfim. E isso está levando a uma destruição de relacionamentos, de casamentos. Minha gente, vejam que gravidade do que ele está falando. Vejam que importância ele está dizendo. Continua aí. E então o que é que acontece? Chega às vezes pacientes no consultório colocando a culpa no testosterona. Doutor, vamos medir o testosterona, mas eu sei que não é. Só você olhando para aquele paciente jovem ali, você vê que ele não tem, você vê pelo próprio biotipo dele, você vê ele forte, com a boa massa muscular, você vê que ele tem a princípio um nível adequado de hormônio. E às vezes é um problema desse, que é um problema que ninguém toca no assunto. Uma outra questão que a gente está percebendo, isso aí se agravou muito de 2020 para cá, com o advento da pandemia, que foi um aumento de casos de depressão, de ansiedade, de distúrbios psicológicos, enfim. E aí quando você conversa com o seu paciente jovem, ele está usando N medicações, a própria doença já leva a uma perda de libido e de ereção, e as medicações que ele utiliza também. Então não é tão simples assim, não é só você passar um medicamento e que vai resolver a vida dele, não. Tem toda uma questão ali mais profunda que precisa ser resolvida. Né? E essa turma nova, mais jovem hoje, também está abusando muito do álcool, né, Leônidas? E a questão da obesidade também, né? Que a gente está vendo muitos casos de obesidade dando disfunção erétil. Eu queria que tu comentasse qual a relação do álcool com a disfunção erétil, né? Com a dificuldade de manter a ereção, e qual a relação da obesidade com a disfunção erétil. Bom, a gente vê em relação ao álcool, o álcool agudamente, né? Então, ou seja, o abuso do álcool no curto prazo, ele até aumenta um pouco a libido, mas ele atrapalha o desempenho, desidrata, tem mais dificuldade em você ter a ereção. Exatamente, a tumescência peniana, além da própria incoordenação dos movimentos, a própria incoordenação dos pensamentos, enfim. E a longo prazo a gente vê uma queda realmente da função hepática com a queda do testosterona endógena. E aí você vê, por exemplo, um paciente etilista crônico, né, um paciente que abusa de álcool por longos períodos, a gente vê ginecomastia, você vê que ele tem realmente um aumento da mama. Da mama. E esse não tem como, ele vai perder a libido, ele vai perder a ereção, vai perder o desejo sexual, enfim. Em relação à obesidade, é também uma outra questão que envolve várias facetas. O paciente obeso, ele tem uma quantidade maior no seu organismo de hormônios femininos. Nas células adiposas a gente tem uma enzima chamada aromatase. E a aromatase vai converter o testosterona em estradiol, e isso aí vai torná-lo, vai diminuir a testosterona livre. A gente vai ver uma diminuição do testosterona livre pelo aumento de uma proteína chamada SBHG e também pelo aumento de hormônio feminino circulante. Então você vê que o paciente obeso, ele tem ginecomastia, tem a mama grande tem mesmo, a mama grande mesmo, e ele acaba perdendo parte do desejo sexual, vai perdendo parte da sua libido.
valendo aqui salientar que naqueles homens mais velhos, né, eles têm também associado um aumento da próstata. A gente sabe que o tecido adiposo, ele não é um tecido inerte, como se pensou-se anos atrás, antigamente. Na verdade, ele é um tecido metabolicamente muito ativo e ele produz citocinas, que são proteínas de inflamação. O paciente obeso, ele é um inflamado crônico. E isso aí vai fazer com que os tecidos neoplásicos, com que os tumores benignos e malignos do organismo comecem a crescer. E a gente sabe que a próstata, não é de nome, é um tecido benigno. Então, além dos problemas das sexualidades, ele ainda vai ter mais problemas. Risco de câncer e de hiperplasia benigna da próstata, exatamente. Então, além de queda, coisa. Leonis, eu queria saber também o que é que está acontecendo, que estão diminuindo a quantidade de espermatozoides na população masculina. O que é que está acontecendo? Sabe-se o que é que está acontecendo? Isso é muito controverso, Juliana. Isso aí a gente tem visto que a cada década que passa, a gente tem visto não somente uma diminuição dos níveis hormonais, como também da fertilidade. Alimentos industrializados, poluição, determinados toxicidade. Então, enfim, isso é muito controverso. Não se sabe. O que é que está ainda causando isso, mas a gente sabe, e a gente está percebendo que há uma diminuição progressiva da fertilidade masculina. Então esse negócio que a gente achava que o homem tinha uma fertilidade para a vida toda não é mais tão assim, né? A gente vê que a fertilidade ela tende a diminuir ao longo da vida. Uhum. Ela nunca zera por completo. Isso é em homens normais. Certo. Mas ela, claro, vai diminuindo. Então um homem mais velho, ele tem mais dificuldade em ter filiação. Mas o que a gente está percebendo é que isso, a cada geração que passa, essa fertilidade ela vem diminuindo. E a gente não sabe exatamente o porquê, né? Isso é multifatorial. Multifatorial, né? É difícil identificar uma delas fator. A gente discutiu, né? Agora, que é o uso inadequado, né? E imprudente de esteroides, né? De testosterona, né? É verdade. Outra coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, lendo, né, que a gente lê muito sobre sexualidade e tal. Quando o homem começa a perder a ereção matinal, isso já é um sinal de alerta? Eu queria que você comentasse sobre isso, se ele já tem que estar atento e procurar um urologista. Eu acho que o homem, a partir dos 40 anos, independente de qualquer coisa, ele tem que procurar um urologista. Mas vamos lá. A ereção matinal, ele é explicado porque é justamente o pico da produção do testosterona é na fase final da madrugada. Tanto é que quem vai dosar o testosterona, para quem vai fazer os hormônios, quem vai fazer a coleta no laboratório, deve ser coletado de manhã, nas primeiras horas da manhã, que é justamente quando a gente tem um aumento da produção normal de testosterona. Só que essa produção de testosterona, para que isso aconteça, entre outros fatores, é importante ter uma boa qualidade de sono. Então, por exemplo, homens que trabalham durante a madrugada ou que têm um sono muito conturbado, eles podem não ter a ereção matinal por conta disso. Ou até ser essa uma das razões dele ter baixa produção de testosterona, um sono inadequado. Então, por exemplo, a gente falou agora pouco dos obesos, mas esse ângulo a ser discutido. Um paciente às vezes obeso, que ele tem a apneia do sono, ele tem um sono de baixa qualidade, então ele acaba não atingindo todas as fases do sono e acaba tendo uma produção inadequada de testosterona. Então esse paciente, ele pode não ter ereção matinal, tanto pela má qualidade do sono, como até pela má produção de testosterona, já consequente dos distúrbios do sono. Então isso aí é óbvio que ele precisa ser tratado. Tudo bem, a gente vai tratá-lo do hipogonadismo, se necessário, vai tratar da disfunção erétil, mas de nada vai adiantar se não tratar a causa base dele, né? Que é a obesidade. A obesidade, né? Então fica aí uma informação. Aquele homem que ronca, que não quer fazer teste para saber se tem apneia do sono, você diz a ele que, olha, meu filho, é o seguinte, você vai fazer esse teste porque você pode ficar sem ereção. Minha gente, ele vai no outro dia. No outro dia, se você disser que ele vai ficar sem testosterona, sem ereção, ele vai procurar um médico e fazer um teste de apneia. Porque pensa numa coisa que às vezes é difícil.
pessoal às vezes tem resistência de fazer teste de apneia do sono, né? Que hoje você faz em casa. Antigamente era um teste mais, assim, digamos assim, mais inconveniente, que tinha que ir para o hospital, ficar numa clínica, né? Todos os pacientes. Hoje em dia não, né? Você pode fazer o teste de apneia do sono em casa. Então, minha senhora, a senhora já sabe, aquele seu marido roncador. A senhora diz isso a ele, que ele vai com certeza querer fazer o teste. Porque, olha, se você quiser fazer medo ao marido, ele vai perder a ereção, né? Se você quiser fazer medo ao homem. Diz que teve uma pesquisa, não sei quem estava me dizendo isso, que fizeram, perguntando se perguntaram a uma determinada população se queriam ter um câncer ou perder a ereção. Eles preferiam ter um câncer do que perder a ereção, né? Os homens. Eles preferem perder qualquer coisa, menos isso, porque está muito relacionado à masculinidade, né? A questão da potência sexual. Engraçado que eu falando aqui de masculinidade, potência sexual, me veio um pensamento aqui agora. O que seria da libido masculina se ele não tivesse, digamos, entre aspas, a garantia do orgasmo após a atividade sexual? Será que eles iam ter a mesma libido que eles têm hoje? Porque assim, na verdade, se você pensar direitinho, muitas vezes as pacientes têm atividade sexual, mas elas não têm orgasmo, as mulheres. E ok, ela curtiu o braço, o abraço, o carinho, o sarro, o lambido, etc, etc. Mas o homem, a grande parcela, ele vai em busca do orgasmo. Para ele, se ele for ter uma atividade sexual sem penetração e sem orgasmo, para ele não teve. Né? A gente vê muito isso, esse conceito na cabeça enraizado na população masculina. Embora o homem possa ter o orgasmo sem ter a ejaculação, né? Isso é possível. Isso é verdade. A questão, eu acho que é até bem mais profunda do que isso, sabe, Juliana? Às vezes eu me questiono se isso não é a própria questão biológica. Porque, claro, a sexualidade e o prazer, ele faz parte do casal, faz parte da saúde do casal. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente for pensar biologicamente falando, o orgasmo que é essencial para que haja reprodução é o orgasmo masculino. Isso. Para a reprodução. Para a reprodução. Ou não vamos ser machistas. Não. Você não pode ser. De jeito nenhum. Tá falando assim, do ponto de vista assim, de gerar prole. Gerar a prole. Se não tiver a ejaculação. Se não tiver ejaculação, não tem a prole. Não gera filhotes. Mas pode não ter o orgasmo. Pode não ter o orgasmo. Então, quem pode ter ejaculação sem orgasmo? Pode ter ejaculação sem orgasmo. Então vamos lá. Então talvez por isso é que seja tão importante para o homem ele ter a penetração. Entendi. E eu não vou nem falar só em penetração. Às vezes a gente vê muito em pacientes que têm câncer de próstata avançado, que estão fazendo bloqueio hormonal e que às vezes já são idosos e que a esposa também já é idosa, que a esposa já atingiu a menopausa e que ele já não tem mais o ato sexual. Ele pode não ter o ato sexual, mas para ele, psicologicamente, é muito importante ele ter a ereção. Ele pode não ter a libido, ele está com testosterona zerado, porque ele está com bloqueio hormonal, com câncer de próstata avançado, mas ele quer acordar e sentir o pênis ereto. Aquilo ali é importante para ele se sentir potente, para ele se sentir homem, entre aspas. Entendi. Isso aí é cultural. Isso é cultural. Mas para ele é importante. Então, às vezes, a gente acaba medicando ou acaba partindo para alguma terapia com droga injetável no pênis. Não que ele vá ter a relação sexual. A esposa não quer, nem ele. Mas, enfim, para ele é importante, para a mente dele é importante. Psicologicamente. Para o psicológico dele é importante ele se sentir potente. Ele olhar para si e dizer, eu ainda sou homem. Sabe que não é só isso. Não é só isso. Mas, claro que não é só isso. Mas ele tem essa necessidade. Entendi. Eu não sabia que eles pediam isso. É interessante, né? Como isso é forte, enraizado na cultura e na questão da masculinidade, né? Porque as mulheres, é muito interessante, assim, o inverso também, às vezes eu fico pensando, se a mulher tivesse a garantia que toda vez que ela tivesse atividade sexual, ela tivesse um orgasmo, será que a gente não tinha menos problema com redução de libido? Fica aí essa pergunta no ar, né? Porque hoje o que eu vejo muito e atendo muito no consultório é preguiça sexual. As mulheres estão, bem verdade que as mulheres estão exaustas. Esse negócio de, olha, não seja polvo, não vale a pena.
Seja feito a cobra, que só faz uma coisa de cada vez. Esse negócio de ser povo não dá certo, que a gente dança. Porque dança mesmo, porque olha, é casa, é marido, é menino, é empregado, é a tarefa da escola, é a saúde, é o trabalho, é que tem que ficar magra, tem que ficar bonita, tem que ficar não sei o quê. São tantas questões, são tantos pratos para equilibrar, né? A mulher tá muito sobrecarregada. Então eu sempre digo, ó, delega o que puder, né? Outro dia eu brigava, eu disse, você só não delega o marido, o resto... Ou delega o marido. Não, senhor. Não, senhor. Epa, pode não. Aqui, sem filtro, mas não pode não. Delegar o marido? Mas, menino, mas já pensou um negócio desse? Delegar o marido nem morre, minha filha. A gente não delega marido, a gente delega qualquer negócio. Mas marido não se delega. Marido se dá conta. É diferente. Né? Mas é interessante isso. As mulheres estão exaustas. Outro dia eu atendi uma paciente que acordava 4h30 da manhã, ia fazer academia, tinha filhos gêmeos, ia botar os meninos, preparava a lancheira, preparava o café da manhã, preparava não sei o que, levava pra escola, ia buscar, não sei. Eu disse, minha filha, não tem condição não. Trabalhava o dia todo pra chegar de noite, ainda, depois de fazer tarefa, não sei que hora da noite, ainda ter libido. Não. Aí ela pode até ter atividade sexual com o intuito de satisfazer o marido, mas ela não vai sentir. Ela não vai chegar ao orgasmo, não. Vai não, porque ela tá exausta, né? Às vezes é muito engraçado. O homem exausto, muitas vezes ele quer transar para relaxar. A mulher exausta, ela quer dormir e transar no outro dia de manhã. Então sejam sabidos, deixa a mulher dormir. No outro dia de manhã é melhor. Ela tá mais disposta, mais ativa, com mais vontade, do que fazer aquele negócio de noite ali, morta de cansada, só para cumprir tabela. Inclusive, é a melhor hora para se ter relação. De manhã. É a hora da manhã, porque você aproveita a ereção matinal, é a hora que tem o testosterona ativo, inclusive para quem quer reprodução também, né? A hora que o testículo está ali jogando espermatozoide. Jogando espermatozoide, então, né? Quem for a melhor hora para se ter uma relação, um ato sexual, não é à noite, como as pessoas estão muitas vezes acreditam, é a hora de acordar. Exatamente. E fica aí a dica, ó, você que está querendo engravidar, de manhã cedo é a hora, a hora, doutor Leandro já tá dizendo, viu? Prestem atenção. Mas, minha gente, a conversa tá boa. Queria lhe agradecer demais, Leônidas. O tema é assim, palpitante, mas o nosso tempo já está acabando, né? E eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final para as nossas pessoas, as pessoas que estão nos assistindo. Diz aí, o que é que você acha? Juliana, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Além da conversa ter sido bastante interessante, foi muito divertido, muito bom conversar contigo. Juliana é muito divertida, é uma pessoa ótima. E o que eu acho que deve ser, a mensagem que eu acho que eu queria passar é que o problema do homem não é só dele. Se você tem um problema, o seu problema é conjugal, é da sua família, é seu, da sua esposa. Já que a gente está falando aqui em sexualidade, casal, né? Em casal, é dos dois, entendeu? Então não é só seu. E tendo um problema, não guarde o problema para si, procure assistência médica, procure se ajudar e tocar a vida para frente. A vida nunca foi fácil, mas enfim, não por isso ela vai deixar de ser bela. E tocar a vida adiante. E um forte abraço a todos. Obrigada, minha gente. Um beijão, né? Vocês que estão aqui conosco até esse momento, deixem aí a curtida de vocês, compartilhem, enviem. Eu tenho certeza que tá assim de amigos, de homens, de vizinhos, de pessoas que vão se beneficiar com essa informação do Dr. Leônidas, maravilhosa, super didático, explicando assim, de forma bem clara, sem filtro, né? Para todos vocês, tá bom? Um forte abraço.